Começa agora o seu podcast No Contexto, o seu podcast de estudo semanal da Bíblia, da lição da Escola Sabatina Jovem No Contexto. E nessa temporada estamos estudando o livro de Tiago. Estamos hoje no nosso 6º episódio. Tem sido muito legal poder parar cada semana para estudar a Bíblia e aproveitar ao máximo os conselhos práticos dessa carta que tem certamente impulsionado, motivado você e a mim a viver um cristianismo prático. Bom, nesse momento tenho a alegria de apresentar um amigo. Ele tem atuado aqui cuidando da parte envolvendo o cuidado, o gerenciamento da vida. Ele é líder da área de mordomia cristã e também da área de saúde aqui na Paulista Leste. Casado com Cimeia, tem 2 filhos e é um grande brother e uma mente muito criativa. Pastor Danny Peterson, bem-vindo, brother, ao nosso podcast No Contexto. Obrigado, amigão. É um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. Olá para toda a galera que está aí sempre ligado a esse podcast. E eu tenho o privilégio de não estar sozinho aqui hoje, né? Pela primeira vez a gente vai fazer aqui uma gravação com o pastor Fábio Carnieto, que é o pastor ali do Belém, casado com a Carol, e ele é pai de uma dupla dinâmica, o Luca e o Léo. Esse tem história com lição jovem, gente. Esse tem história, viu, cara? Eu acho que quando eu me entendi por gente, assim, na igreja, comecei a ver esse cara na TV. Foi bem isso, né, cara? É pressão demais. Né? É isso aí, né, Bem-vindo, cara? amigão. Eu não sei se você falou que eu tô na história ou que eu tô velho, né? Não, mas, enfim, você tá nos anais. Legal. Bom, muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, Fabrício. Dani, muito bom estar com você. Obrigado aí pelo carinho. Eu sou o pai do Luca e do Léo. Um nasceu em Brasília e o outro em Goiânia. Tem gente que diz que é para fazer uma dupla sertaneja, né? Mas vamos ver, se o selo Novo Tempo aprovar, daqui a alguns anos, os dois estão por aí. Mas nós não estamos sozinhos, aqui a gente está hoje com alguém que vem para abrilhantar, embelezar e dar base jurídica para nossa conversa aqui, que é a Tayane. A Tayane é advogada, ou uma das advogadas aqui da associação. E é muito legal estar com você aqui, Tayane. Você é da Igreja do Burgo Paulista, é isso? Isso. É um prazer estar aqui de novo, né? Já vou até colocar podcaster no meu na bio aqui, do Instagram, porque eu tô me achando agora, né? É um prazer, eu adoro falar sobre lição da Escola Sabatina, eu adoro falar sobre a Bíblia, pra mim é sempre um privilégio. E estamos aqui com esse pastorzão, né? Não tinha ninguém melhor pra estar dirigindo os jovens da associação, como o pastor Fabrício. Eu quero aqui aproveitar para dizer que Deus continue te abençoando, que você continue sendo uma bênção para os jovens como o senhor é. Obrigado. Muito bom. No início desse ano, estive lá no retiro espiritual organizado por ela e pelo esposo Gabriel. Um abraço, Gabriel. É um grande líder de jovens. Fizeram um retiro muito top. Foi muito bom. Oração de hora em hora. Que legal. Focado, com programação bem organizadinha. Muito bom. E com foco na salvação dos jovens. Foi muito legal. Dá muito trabalho, não dá? Dá. Mas vale a pena. Vocês são um casal, inspira bastante a gente. Amém. Muito bom estar com você aqui. Obrigado pela disposição de todos de poder participar deste momento de estudo da Bíblia. Bom, a gente queria continuar desafiando você a perseguir a gente aí nas redes sociais, @jovensadventistasapl, é o nosso Instagram, para você acompanhar os bastidores, o material, o conteúdo, todo o movimento do Ministério Jovem aqui na Paulista Leste. Pode ser encontrado ali em nosso Instagram. Vídeos diários da lição, vídeos semanais, o próprio podcast, um pequeno corte para que você já se anime a estudar. Lembrando que o podcast em áudio sempre vai estar disponível na plataforma que você achar melhor, no Deezer ou quem sabe também no Spotify, para você acompanhar sempre no início da semana. Terminamos aí a lição, já ali o professor já pode já anunciar, colocar no grupo do WhatsApp aí da galera da igreja e já anunciar, já está sempre disponível às 9h30 da manhã para você já ouvir em áudio. E às 2h30 da tarde, o nosso videocast aí no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho aí. Lá também você pode acompanhar ali a minutagem. Eu quero acompanhar logo ali a parte do Compreenda. Você já pode ir lá direto, quem sabe ali tirar um insight, uma ideia e aproveitar esse conteúdo. Nós esperamos que continue sendo uma ferramenta para você que é professor da Escola Sabatina, compõe a equipe da Escola Sabatina Jovem, da sua igreja, diretor de jovem, não importa. O importante é que seja útil para você, não para substituir o estudo da Bíblia, mas para estimular você a continuar crescendo, a estudando esse material incrível da lição da Escola Sabatina. Tá bom? Então, eu queria começar esse momento, como também na sua igreja aí, a gente está aqui em torno desse estudo e a gente queria pedir a bênção de Deus. Fábio, por favor, pede sabedoria do alto, melhor assim, né? Vamos orar então. Vamos orar, por favor. Senhor Deus, muito obrigado porque a gente está junto aqui, a gente tem o privilégio de recapitular um pouco daquilo que a gente estudou.
Mas o que a gente estudou não é nada se a gente não tem aqui nesse momento a direção do Espírito Santo com a gente. Então, Santo Espírito, que o Senhor esteja ao nosso lado, que os anjos tenham o prazer de estar conosco aqui e que todo mundo que acompanhar esse estudo também receba uma porção da bênção do Espírito para conseguir compartilhar com as suas classes e viver aquilo que nós estudamos. Amém. Perdoa os nossos pecados, salva-nos para o teu reino e usa-nos, é o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fabão, pela oração. Vamos iniciar, gente. O tema de hoje está muito interessante. Já mencionei o nosso 6º episódio. A parte mais perigosa do corpo. Eu acho que se tem uma carta no livro, na Bíblia, no Novo Testamento, que fala muito sobre essa parte do corpo, é Tiago, né? E realmente é muito interessante, né? A forma como ele aborda, a importância e a relevância que ele dá a esse pequeno órgão. E o tema da semana já começa aqui com a nossa tirinha. E eu queria que vocês aqui já tentassem descrever para a nossa galera que está acompanhando aí, ouvindo, assistindo a gente, qual a impressão que vocês tiraram aqui, ou tiveram, da nossa tirinha da semana. Tem aqui algumas pessoas aqui, poderia ser alguns caras também, né? Poderia. Tá na mesma, né? Com certeza. E qual foi a impressão que vocês tiveram aqui da tirinha da semana? Eu queria dizer que, de cara, é uma confissão. Eu me identifico muito com essa tirinha. Com o primeiro ou o segundo quadro? Os dois. A gente senta. Se você reparar, fofoca é uma coisa que une o povo, É une as incrível, né? pessoas. Por que isso aí, hein? Não sei, né? Você fala, você viu? Não, você viu. E aí começa aquele rolo. Não, mas gente, quem somos nós, né? A gente não pode julgar. Então, eu me identifico muito com essa tirinha. Eu acho que, assim, tem coisas a melhorar, mas eu me identifiquei bem. Eu imaginei aqui uma roda de pastores. Sabe que eu tenho umas 2 ou 3 histórias que eu conto em sermão, da época que eu trabalhava como office boy, e eu ficava na fila do banco. E na fila do banco eu ouvia cada história, mas é bem o que a Tayane falou. Na hora que eu tava na fila, alguém falou assim, você não sabe. Já ficava esperto. Vai que eu não sei também, né? Mas a minha impressão é que é muito fácil julgar, né? Quando eu li aqui, é muito fácil julgar, é muito difícil de amar. É muito fácil a gente querer saber da vida dos outros, mas é muito difícil pra gente tentar se conhecer, né? Saber quem a gente é. A gente tá muito... Talvez seja até uma fuga, não sei. A gente fica olhando pra vida dos outros pra tentar escapar um pouco daquilo que a gente é. Não sei. Dani? Quando eu olhei isso daqui, eu pensei, existe esse aspecto assim, quase que acidental, né? A gente é meio que atraído, né? Seduzido a essa fofoquinha. Mas também existe um outro lado, né? Existem pessoas que parece que são alimentadas por isso, né? Que precisam, às vezes, diminuir alguém para se sentirem superiores. Né? Então, existe um outro lado bem mais sombrio por trás disso daí. E eu acredito que é sobre isso também que essa lição está nos alertando, né? Esses cuidados que a gente deve tomar, o que está dominando a nossa língua, quais são as intenções, quais são os sentimentos e tudo mais. Bom, vamos ver aqui o autor da carta, né? Ele tem muito a contribuir, tem nos ajudado bastante nessa temporada a pensar, a refletir sobre essa postura, sobre como a gente se comporta. Assim, a gente tem uma natureza que naturalmente gosta, né? De falar mal, de julgar, de ter esse quase comentário. Que um combustível, parece. A gente fica ali. E açúcar para formiga. E embora a gente, na realidade, né, a Tayane aqui confessou um pecado aqui, publicamente e tal. Mas assim, a gente se sente mal, né? Incrível, né? Porque às vezes nem tudo. Na maioria das coisas que a gente fala ou emite opiniões, elas não são verdade, né? Porque elas não são resultado de uma relação íntima. Elas são frutos de um julgamento, muitas vezes com a intenção ou de encobrir nossos defeitos, né? Ou, às vezes, de dificuldade de até se relacionar com a pessoa, né? Envolvida, às vezes. A realidade é que a nossa natureza, infelizmente, a gente sempre está procurando um ponto para causar algum tipo de tumulto. Essa é a natureza humana. Né? Se você desse todos os recursos, se todo mundo tivesse bem, trabalho, dinheiro, né? Mesmo assim a gente ia buscar algum ponto para causar conflito. E muitas vezes é nisso que a gente acaba atendendo essa necessidade, né, da nossa natureza pecaminosa. Bom, Tiago ele apresenta aqui uma realidade, né? A realidade de que quem realmente tem um certo cuidado ou controle submete essa parte tão importante do corpo a Cristo, ao Espírito Santo, realmente tem e é visto pelo céu como alguém que tem realmente muito controle. E ele usa algumas figuras de linguagem aqui, é interessante. Eu vou ler o texto base da semana, eu queria que você acompanhasse também em casa aí, e é muito interessante. Eu vou ler a partir do verso 1 do capítulo 3, que diz assim: o domínio sobre a língua. Meus irmãos,
Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua de um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidades. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves e répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Forte, hein? Tiagão aqui pega muito pesado, né? Com respeito à questão. Tiago é um cara meio boca dura, né? Ele fala o que tem que falar. Mas ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que ele não fala com grossura, né? Com grosseria, na verdade. Ele dá o recado, ele dá com honestidade, ele não se desvia de dar a mensagem, mas ele parece que tem uma preocupação também. Eu acho que por isso ele usa muitas figuras de linguagem, né? Para tentar exemplificar, para tentar não direcionar para uma pessoa especificamente. Sim. Ele coloca... Eu gosto da maneira como o Tiago escreve, da postura dele também. E cada sessão ele começa com essa expressão que é muito interessante, né? Muito própria, né? Meus irmãos, é uma questão familiar, né? A gente está no mesmo barco, precisamos acordar para isso, despertar para isso, né? Qual é o contexto aí, Deni? Se percebe que ele estava não apenas preocupado com a igreja, mas ele estava preocupado que ele, ao utilizar-se da palavra, fosse bem compreendido, que tudo aquilo que ele falou, ele estava tentando aplicar na própria vida dele, né? Que as palavras dele tivessem o endereço certo, que alcançasse as pessoas, que alcançasse o objetivo, né? Que as pessoas parassem para pensar que na responsabilidade, no peso que as palavras têm, né? Que elas vão ser julgadas por isso. E com certeza esse contexto em que ele vivia, em que as pessoas através das palavras estavam ou edificando ou estavam destruindo pessoas, né? Muito semelhante àquilo que a gente vive hoje em dia, né? Através das palavras, através do duplo sentido que muitas vezes a gente percebe, né? A boca fala uma coisa, mas a atitude diz outra, né? E inclusive, esse duplo discurso, né, que a gente percebe, infelizmente é comum, isso pode inclusive causar problemas emocionais seríssimos. Sim. Né? Num contexto familiar, por exemplo, né, em que os pais têm um duplo discurso para com os filhos podem crescer com sérios problemas. Então, Tiago, ele está sendo muito direto, ainda bem que sempre tem alguém, né, com coragem para falar o que tem que falar e alertar a igreja com relação ao cuidado que se deve ter, né, o domínio da língua e a responsabilidade por aquilo que está se falando. Quando a gente fala assim, a gente se coloca numa posição de maior destaque, né? Até interessante o começo do texto, ele fala assim, meus irmãos, não queira todo mundo ser mestre, não, porque a coisa é sério, né? Você não só vai responder por você, mas também vai responder por aquilo que você ensina, por aquilo que você fala. E isso aqui a gente tem assim um contexto, a gente imagina que é só questão de púlpito, né?
dar discurso ali, uma palestra e tal. A gente vive num ambiente onde cada um tem um púlpito, né? Sua rede social é um púlpito, né? A gente tá ali e pode... A gente vive num momento da história onde cada um é tentado a emitir opinião sobre tudo. Sobre né? tudo. A responder tudo, a se posicionar sobre tudo. E eu vejo aqui um discurso contrário. É o seguinte, para de falar, cara. Para de escrever, para de digitar, para de emitir Se preserva um pouquinho, comentários sobre tudo, respostas sobre tudo, opinião sobre tudo. É quase... É como se eu visse ele falar assim, rapaz, olha, fale quando te pedir opinião. Para de ser bocudo, né? E por quê? Porque a gente vai ser julgado pelo que a gente fala. E quanto mais você ficar preocupado... É como se você fala assim, em vez de ficar preocupado em ensinar, e eu fico olhando no meu espelho para mim, né? Para aprender, para escutar mais. Seja mais aluno do que mestre, né? Porque a gente quer ensinar sobre tudo, né? É um negócio, é incrível, né? Como a gente é assim, né? E ele fala que nem todo mundo devia se preocupar ou querer ser mestre, porque o peso sobre aqueles que estão direcionando, né? Quem todo mundo aqui é líder, né? Vai ser muito maior. Eu acho que a gente aprender a controlar aquilo que a gente fala é tão importante quanto a gente aprender a controlar aquilo que a gente faz, né? Tem gente que eu acho que é um pouco do que o Danny estava dizendo há pouco, né? A gente vive muito dessa incoerência, né? Então, fala uma coisa e faz outra. Aí você mencionou a questão da rede social. A pessoa vai lá e coloca uma foto dela na rede social, na praia, exibindo o próprio corpo, né? E embaixo tá lá, o Senhor é meu pastor e nada. Tenta fazer uma conexão que não tem muito estranho, né? Não tem muito. Então, eu acho que daí vem esse primeiro ponto mesmo, da gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a maneira como a gente se coloca e como a gente coloca as situações também. Verdade. Eu acho interessante também mencionar que a lição, ela traz um ponto crucial aqui. Ela fala, em vez de você focar no fruto, no problema, que são as palavras, né? Porque às vezes a gente se preocupa, meu Deus, eu tô falando tantas coisas inúteis, ou de repente tô sendo áspera nas minhas palavras. Sim. Mas a lição, ela diz que o quê? A gente usa as palavras de forma errada quando o nosso coração não tá entregue à vontade do Senhor. Então, se a gente tem uma conexão, se todo dia a gente busca entender qual que é a vontade do Senhor para nós, a gente vai conseguir usar as palavras da forma correta, vai poder ter coerência no nosso falar também, e às vezes até mesmo autoridade para se posicionar em algumas situações. Você falou aqui de origem por trás das palavras, poderia continuar mais aí, Tânia, sobre isso? Porque, na realidade, tem uma origem, né? Jesus, ele falou, deu algumas máximas, né? E elas fazem total sentido, né? Quando a gente para pensar naquilo que está da nossa boca. Ele falou assim, olha, a boca fala do que está cheio o coração, né? A gente vê ali Isaías angustiado, desesperado, né? Em Isaías capítulo 6, ele fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, né? É como se ele falasse, em outras palavras, meu coração é mau, Senhor. Eu não só vivo entre pessoas que são pecadores, adora fofoca, adora criticar, adora apontar o erro do outro, adora falar mal, adora julgar. Eu também sou essa pessoa, Senhor. Então, por favor, me ajuda, porque eu sou pecador. E é interessante porque é isso que Deus toca na vida dele, né? Justamente, na sua boca. Quais são as origens por trás das palavras, Tânia? Eu acho interessantíssimo, porque eu sempre achei muito elegante uma pessoa que sabe se posicionar, que sabe usar as palavras certas. Cara, como chama atenção, né? Então, Pois chiquérrimo, dois né? caras que eu gosto assim de ouvir falar. O Fábio, sem demagogia, é um cara que fala bem, não é verdade, Dani? Fala a verdade. É um cara que fala bem. Gentileza. O Dani também, na verdade, com toda a seriedade. O Dani também organiza as ideias, pausa e tudo. É bonito, Eu até né? falei, quando ele vinha pregar aqui na PL, eu falava, diz isso pra ele. Porque realmente o poder da palavra, a Tânia é firme no que ela fala. Ela tem essa característica, né? Ela prende a atenção das pessoas. Geralmente, alguém que consegue dominar as palavras, ela tem muito poder de influência. E é assim que funciona. E é isso que ele está tentando dizer. Perdão. Não, mas então, usar as palavras da forma correta, para além da elegância, é também um sinal de maturidade cristã. E isso é incrível, porque eu, particularmente, não sou uma pessoa muito comunicativa. Não tenho facilidade. Onde eu chego, eu não me comunico bem. Mas eu sou uma pessoa que, se você pisar no meu calo, eu vou te responder de forma áspera. Eu vou usar a minha língua como uma faca. E eu percebo que, à medida que eu vou me aproximando de Cristo, isso vai se perdendo um pouco, porque eu paro e penso, será que é necessário falar isso? Porque eu sou uma pessoa que eu não penso para falar.
vem na minha cabeça, eu falei. Aham. Então, Pensa sim, depois. Exatamente. Tipo Putz, nós. não devia ter falado, né? Mas quando você está próximo de Cristo, próximo da vontade dele, realmente a gente começa a entender que não é hora de falar aquilo, não tem necessidade, e a gente começa a se posicionar bem, e aí vem junto o que eu falei, né, a elegância. Eu acho que fica até chique, né, uma pessoa que não agride as outras pessoas com palavras. Nesse assunto assim, a gente poderia lembrar dos temperamentos, né? Que existem temperamentos que são mais falantes, né? O camarada, ele fala primeiro, e tem o outro que não fala. Ele espera, ele sofre mais, ele segura mais, mas às vezes por dentro ele tá abominando aquela pessoa, mas ele só não tá falando. Então, com certeza, quem tá assistindo, ouvindo, enfim, precisa refletir nisso, que Deus, ele lê todas as palavras. As que são ditas e as que não são ditas. Por mais que as que são ditas tenham um peso, poder, né? Um peso, né? Uma consequência maior, quem sabe, né? Mas Deus vê todas as palavras. Eu quando leio a lição, eu sempre fico tentando pensar os aspectos mais práticos da vida, assim, que ela pode me ajudar, né? Extraindo lições para a vida prática, né? Tá até num destaque aqui na lição, que fala assim, ó, é impossível para os seres humanos mudarem suas palavras pela mesma razão que é impossível para eles transformar o próprio coração. Como que a gente faz, então, para mudar essas palavras, né? Será que mudar as palavras tem a ver com conhecer a semântica, tem a ver com conjugar bem os verbos, tem a ver com ligar bem as ideias? A impressão que eu tenho aqui, do que a lição está tentando passar, e também Tiago, é que vai muito além disso, né? A questão não é necessariamente aquilo que eu falo ou a maneira que eu falo, mas a motivação, né? O que está por trás daquilo que eu falo, né? Então, a gente pode, às vezes, falar de maneira muito bonita, mas a gente falou de um jeito tão bonito e a pessoa do outro lado ficou mal do mesmo jeito, porque a gente falou coisas feias de uma maneira bonita, né? Então, não sei, eu quero dividir isso aqui com vocês. Como que a gente faz, então, para mudar isso, né? Se o problema não está na palavra em si, está no coração, o que eu tenho que fazer para mudar as minhas palavras, para que tenha essa origem da mudança do coração também? Eu acho assim que um ponto importante, tentando responder a sua pergunta, é reconhecer que o que sai da nossa boca primeiro não volta, né? Você até mencionou, você pode falar de forma rebuscada, né? Tá ali conjugando direitinho, né? Sabendo o poder que há na entonação, aquela coisa toda, mas uma coisa é certa, sempre vai ser pro bem ou pro mal. Ou vai abençoar ou vai amaldiçoar. Mas que tem poder, tem poder. Então é muito importante que a gente reconheça que nossas palavras, elas sempre terão poder. Pro bem ou pro mal. Para amaldiçoar ou para abençoar alguém. Tendo consciência disso e reconhecendo que a gente não pode mudar essa realidade, nem a do coração, que é de onde procede tudo, né? Nem as próprias palavras, é muito importante que a gente reconheça que sem a presença de Jesus em nossa vida, sem esse relacionamento constante com Ele, de realmente, deixa eu até falar sobre isso, né? De refrear as palavras. Mas como assim, refrear? Como um animal, você bota um cabresto na boca dele, e você puxa por onde ele quiser e ele vai. Eu criei animais durante muito tempo, né? Eu cresci no campo e é verdade. Então é uma realidade. Então você não pode se dar ao luxo de falar do jeito que quiser. Quando quiser, porque tem muito poder. Então, se você não submete, eu acho que tentando responder essa pergunta, ser responsável por aquilo que a gente fala. A gente quer terceirizar, não, mas eu sou assim mesmo, assim, isso aqui e tal, mas nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala e seremos responsabilizados. Não tem, Fabrício, até aquele negócio que as pessoas falam assim, eu falo mesmo, não é? Eu não gosto. Tem gente que se gaba disso. Eu falo mesmo, eu faço. Acha que a virtude ser grosso às vezes. Eu falo verdades, eu falo aquilo que é verdade, mas não percebe, né, não para pensar na consequência daquilo, em como aquilo pode estar ferindo a pessoa. É isso aí. Bom, acho que seria mais ou menos por esse caminho aí, tá? Fabrício, só um detalhe. Uma atitude fala mais alto do que 1000 palavras. Com certeza. Né? A gente tem que pensar que essa responsabilidade que você está falando não é apenas com aquilo que a gente fala, mas as nossas atitudes também. Eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre isso daqui. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa não para pensar na consequência, na influência que ela tem sobre aqueles que estão ali. Pode estar falando uma coisa,
mas a atitude é completamente incoerente com aquilo que está falando. E aí eu volto naquilo que eu falei no início, né? É um duplo discurso, né? Que pode, retomo, criar crianças, né, com problemas emocionais seríssimos. Sim, né? sim. De ouvir da mamãe assim, eu te amo, mas ao mesmo tempo a mesma mão que vem e abraça é a mão que bate, é a mão que agride, a mesma boca que diz eu te amo é a boca que xinga, né? Então a gente tem que cuidar com essa questão. Tem que ter coerência entre a comunicação verbal e a não verbal, a responsabilização pelas duas áreas de comunicação. Sim, verdade. Bom, avançando aqui, eu queria pedir também aqui o Fábio, na parte de comente aqui, a gente até tocou já um pouco nesse assunto, né? Essa ideia de não subestimar. A gente não subestimar, eu acho que o poder da fala, o poder da palavra, ou o poder da língua, né? No texto que você leu pra gente, Fabrício, agora há pouco, Sim. ele fala da questão do freio na boca dos animais, ele fala do pequeno... Leme. me fugiu o nome, leme, que controla uma grande embarcação, e aí ele fala, e a língua também é um órgão tão pequeno, mas a gente acompanhou, né, aí a questão da Rússia, da Ucrânia, tem tudo muito a ver com isso, né? A gente está vivendo hoje um momento tão difícil do nosso país também, politicamente tem a ver com isso também. Parece que a gente subestima muito aquilo que a gente vai falar, a gente, se a pessoa não concorda comigo, é porque ela não estudou, é porque a pessoa falta cultura, sabe? É sempre uma questão muito difícil da gente conseguir usar a língua ou o dom da fala para a gente comunicar coisas boas, né? E eu acho até por isso que a gente, como igreja, tem a nossa posição, que a posição é a seguinte, a nossa bandeira é Jesus Cristo, né? Se a gente Essa falasse é a nossa mais de ideologia, mais de Jesus do que de política, mais de Jesus do que de economia, mais de Jesus do que do preço da gasolina, é claro que eu não estou sugerindo que sejamos alienados, Sim, né? sim. Lógico que não. Mas se o nosso coração estiver no lugar certo, a nossa boca vai falar daquilo que está no nosso coração. E isso daí, de fato, é Jesus. Um dos destaques aqui da parte do comente aqui é assim, ó. A verdade é que depois que as palavras saem da nossa boca, é impossível desfazer os seus efeitos. A gente tem que pensar antes de falar. No relacionamento, no casamento, com os nossos amigos, no nosso namoro, né? A gente tem que pensar o que a gente vai falar, porque depois que falou, depois que ofendeu, depois que rebaixou, depois que humilhou, depois que fez o bullying, é muito difícil a gente conseguir voltar atrás. Verdade. E aquilo fica uma marca, né? Sim. Fica ali estereotipado, não tem pra onde correr. Eu tenho um hábito de escrever a minha primeira oração do dia. Por quê? Isso já faz vários anos que eu faço isso, e isso me ajudou muito a me dar conta das palavras que eu estou utilizando. A assumir responsabilidade por aquilo que eu estou falando. Porque quando você coloca no papel, você olha o que você está dizendo, tipo assim, poxa, eu estou conversando com Deus. Quantas vezes o Espírito Santo me parou e disse assim, você realmente quer dizer isso? O que está por trás disso que você está dizendo? Né? Porque é uma oração, mas eu estou registrando. E depois eu volto e releio essas orações e dessa forma eu tenho aprendido mais a respeito do meu padrão de pensamento e meu padrão de sentimentos. Então eu penso que as pessoas não param para analisar o que estão dizendo. Elas não se conhecem, sabe? Elas não se conhecem e por isso falam e depois, né? Agora não tem mais como voltar atrás, né? Sim. Porque as pessoas não se conhecem, elas não sabem o que está por trás daquele sentimento, daquelas palavras daquele julgamento, né, querendo ou não, que elas emitiram. As palavras, elas vão meio que atropelando o nosso pensamento, né? E a gente vai, igual uma metralhadora, vai colocando para fora, principalmente quando a gente perde um pouco da... Eu tava outro dia numa reunião de comissão, numa reunião nem era de comissão, tava numa reunião com os desbravadores. E foi um dia puxado, assim. Essa reunião aconteceu numa quarta-feira, já bem à noite, assim. Tive um dia inteiro de atividades, preguei na igreja, e saí da igreja que eu tava e fui para conseguir pegar uma parte da reunião. Então eu cheguei lá cansado, né? As minhas barreiras mentais foram todas caindo. E de repente, quando surgiu um assunto que não era da minha concordância, cara,
Eu falei, mas isso é um absurdo. Eu falei um monte, assim. Depois. Na hora que eu terminei de falar, tá todo mundo meio olhando, assim. Fiquei quieto, né? Não falei mais nada. Na saída eu peguei um ancião e falei, cara, eu falei demais, né? E aí o ancião, muito bondoso, falou assim, não, pastor, mas foi bom, sabe? Assim, tentando passar um pano, né? Tentando passar um pano. Mas é isso, eu acho que à medida em que a gente vai perdendo um pouco do nosso controle físico, emocional, a gente vai virando essa metralhadora, a gente vai soltando, né? Vai falando e vai atirando para todo lado. E os resultados sempre vão vir depois, as consequências, né? Nos nossos relacionamentos sempre vêm depois também. Eu queria voltar um pouquinho aqui, Aham. quando ele fala da posição de importância, né? De sermos mestres e tal. Eu acho que isso aqui também cabe como uma advertência para nós, como líderes da igreja. Sim. Eu, por exemplo, tenho algumas responsabilidades na igreja, faço parte da liderança da igreja, vocês são pastores. Aham. E o que a gente fala acaba que tem um peso maior. O que a gente fala e como a gente fala. Então, às vezes, a gente quer fazer uma advertência para um irmão, quer conversar, mas às vezes não cabe naquele momento e não cabe as palavras que a gente quer usar. Aham. Então, eu acho que aqui também é uma advertência, que ser um mestre espiritual, né, que é o que eu levo para a liderança, ele só pode ser aceito como um chamado de Deus. A gente não pode subestimar isso também, a nossa posição de liderança. A gente tem que estar... não pode ser por vaidade. A lição fala isso também, Sim. que a gente não pode aceitar essas coisas por vaidade, porque às vezes a gente se coloca numa posição só por prestígio, por status, e a gente não consegue se Porque posicionar. quer aquela posição, né? Exatamente. Quer ter público, quer ter voz, né? Exatamente, é aí que tá o problema, porque aí a gente ganha voz e a gente não sabe posicionar bem as palavras. Verdade. Bom, gente, tá legal demais a lição. Eu não sei se com vocês é a sensação que vocês têm comigo. Eu tô ouvindo aqui, cara, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Tem que parar, tem que pensar antes de falar. Tô pensando em sair com a Linda em Cara, casa. deixa eu contar uma... Eu ouvi um amigo meu uma vez me contou que ele pregou numa igreja e ele fez um sermão falando sobre várias questões e tal, de mudança de vida, né, e tal. E existia nessa igreja uma pessoa que era... uma pessoa que falava mal dos outros, né, e tal, não sei o quê. E essa pessoa, quando terminou o culto, foi cumprimentar esse meu colega que era pastor, né? E ao cumprimentá-lo, falou, olha, pastor, muito bom o sermão de hoje. O cara, quando ouviu, falou, meu... Alcancei. Deu certo. E ela falou, muito bom o sermão de hoje, viu, pastor? Tem muita gente nessa igreja precisando ouvir. Foi embora. Eu acho que é esse confronto que a gente tem que ter, né? Com a gente mesmo, de a gente se autoanalisar. É isso aí. Essa palavra que você falou, confronto. Quando eu escrevo a oração, eu sinto o Espírito Santo me confrontando. E eu acredito que a gente não apenas fala, mas a gente ouve as pessoas. A gente ouve o desabafo. A gente ouve as pessoas, às vezes, falando de uma maneira abrupta, né? Grosseira. Cabe a nós também não apenas dominar a forma com que a gente fala, mas a gente se dominar a maneira que a gente ouve os outros. Isso. Como que a gente recebe a palavra dos outros? E como é que a gente pode devolver isso? Olha, peraí, o que você está me dizendo? Devolva. Sim. Você está me dizendo assim, Ajudar assim, a pessoa a pensar no que assim, tá falando. assim e tal, né? Então, eu acho que isso faz parte, né, desse chamado, dessa responsabilidade que a gente tem, é ajudar as pessoas a refletir naquilo que elas estão dizendo. Uma confrontação, né? E Tiago está fazendo isso. Ele está confrontando a igreja dele. Né? Pessoal, reflita nisso daqui. Bom, não subestime, né? A palavra tem muito poder. Bom, vamos ao hipertexto, gente. Um momento especial também em cada classe da Escola Sabatina. Muitos aí têm feito uma classe customizada. É muito bom, né? Ter uma classe Escola Sabatina já é muito bom. Customizada é bem melhor. E estudar a lição da Escola Sabatina Jovem é bem melhor ainda, né? Aí potencializa mais ainda. E como é feito na sua classe de jovens, nós também iremos fazer agora aqui construir juntos nossa rede semântica. E já separaram seus textos. Vou começar pela Tayane. Qual é o seu texto aí da semana? A palavra-chave da semana, Tayane, é mensagem. Até o pastor Dan me ensinou. A gente vai emitir alguma mensagem. Calado a gente faz isso, mas a gente falando, né? Pois é. Vamos lá, Tayane. Eu escolhi o texto de Efésios, capítulo 4, no verso 29, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Eu acho que a mensagem é isso, é graça. A nossa boca tem que transmitir graça, as nossas atitudes, o nosso andar, o nosso falar, tudo isso tem que transmitir graça. Nada além disso, porque a vida do cristão é graça. Então eu acho que a mensagem se resume nisso. Top demais. A palavra dela é graça. Agora, vamos lá, Fabião. Vamos lá. O meu texto é o seguinte aqui sugerido, é Provérbios capítulo 13, verso 3, que vai dizer assim, ó: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Nossa. Eu escolhi a palavra. Eu escolhi a palavra boca. Porque é através da nossa vida que a gente vai transmitir a mensagem, mas é também através do nosso falar. E pela nossa boca a gente pode espalhar bênção, como diz Tiago, ou pode espalhar maldição. Só que aqui no livro de Provérbios a sugestão é que através da boca a gente pode destruir a si mesmo, né? Eu posso destruir a minha vida. Então, pela minha boca eu posso transmitir a graça que a Tayane acabou de falar. Mas se eu não tomar cuidado pela minha boca, eu posso transmitir o oposto da graça, né? A perdição, o distanciamento de Deus e das pessoas. Verdade. Top demais. Muito bom. Boca. Dani. Escolhi aqui Lucas, capítulo 6, versículo 45. Diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu escolhi a palavra coração, porque eu acho que tem tudo a ver com mensagem. Tudo a ver. Nós temos que comunicar. O que é comunicar? Comunicar é tornar algo comum, certo? Algo que é comum, algo que é conhecido nosso, algo que está dentro do nosso coração. Isso é comunicar, tornar aquilo que está dentro do nosso coração comum para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E eu penso assim que dependendo do que você tiver no seu coração, de acordo com o texto aqui, é isso que você vai comunicar. Se você é uma pessoa dividida, você vai ter muitos ruídos na sua comunicação. Sim. Se você é uma pessoa que tem uma autoestima, né, problemática, digamos assim, você não se vê bem, você vai mascarar na sua comunicação. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? O coração, a maneira que está teu coração é a forma com que você vai acabar se comunicando com as pessoas. Verdade. Bom, eu coloquei aqui algumas palavras, mensagem tem muito poder, coloquei também comunicação aqui, bênção, maldição. Realmente as palavras têm muito poder. Bom, jamais alguém falou como ele falou, não é isso, Tayane? Por que Jesus era visto como alguém que tinha tanto poder na mensagem que ele levava? Jesus, inclusive eu acho que a gente tem que usar ele como o nosso maior exemplo nesse sentido. Sim. Jesus sempre teve a necessidade de advertir algumas pessoas, de dar alguns conselhos, nem sempre eram coisas boas. Inclusive